Você sabia que a inflamação intestinal pode estar relacionada com depressão, acne e até dor nas articulações? E o pior de tudo é que tem pessoas que vivem com esses sintomas há anos e acham que tá tudo normal. Barriga inchada, isso é normal. Cansaço constante, não, só tô trabalhando muito. Intestino desregulado, todo mundo fica assim. Absolutamente não é normal. Se você tem 3 ou mais desses 5 sinais, o seu intestino ele está inflamado e está prejudicando a sua saúde mais do que você imagina. E neste vídeo você vai saber exatamente o que fazer, desde quando simplesmente é ajustar a alimentação ou quando é necessário procurar ajuda médica e também uma ajuda nutricional. E presta bem atenção no sinal 3. Meu nome é Viviane Cavalcante, eu sou nutricionista e sou especialista em saúde intestinal. Primeiro de tudo, você precisa entender o que é a inflamação intestinal. Eu quero que você imagine o seu intestino como se fosse uma barreira. Como se fosse a parede da sua casa. Essa parede, ela vai te proteger de qualquer problema. Quando essa barreira está intacta, ela vai te proteger. Mas quando ela fica danificada por uma má alimentação, uso de medicamentos, o estresse, o uso de antibióticos, aí é que começa a inflamação. E quando o intestino ele inflama, acontece 3 coisas. O primeiro deles é que ele para de absorver de uma forma efetiva todos os nutrientes e o resultado é basicamente você fica muito cansada mesmo comendo bem. O segundo, as bactérias ruins, elas crescem demais e o resultado é gases, inchaço, má digestão. E o terceiro é que seu intestino ele pode vir a ficar permeável, que é o famoso leaky gut, que tem vídeo aqui no canal explicando o que é. O seu intestino vai ficar cheio de buracos que vai passar alimentos mal digeridos, toxinas para a sua corrente sanguínea, chegando lá aumentando a inflamação. E é por isso que a inflamação intestinal, ela pode acometer o seu corpo todo, porque o seu intestino, ele é o centro de tudo. Então, se o seu intestino ele não vai bem, a sua pele pode apresentar alguns problemas, como dermatites, acne, você pode ter dor nas articulações, você também pode ter a sua ansiedade, sua depressão piorado por causa do seu intestino. E sabemos que 70% do seu sistema imunológico está no seu intestino. Logo, você percebe que a sua imunidade também está relacionada à saúde do seu intestino. Se o seu intestino ele não vai bem, a sua saúde de uma forma geral também não. Agora vamos aos 5 sinais. O primeiro sinal é um desconforto abdominal persistente. Não é uma dor abdominal de vez em quando. É aquela sensação de sempre você estar com ela. Você passa o dia, dorme com ela e a dor não passa. Esse desconforto pode aparecer de algumas formas, como cólicas que vão e voltam, sensação de peso na barriga, desconforto que piora depois quando você come e a dor que melhora depois que você vai ao banheiro. E por que isso acontece? Quando o seu intestino ele está inflamado, ele fica muito sensível. Qualquer alimento, qualquer estresse vai irritar o seu intestino. Alimentos, gases, estresse, isso tudo pode piorar esse desconforto. Se você tem esse sinal, coloca aqui nos comentários sinal 1. E o sinal 2 é o intestino que ele é completamente desregulado. É basicamente assim, uma semana você consegue ir ao banheiro normalmente, na outra você não consegue, ou fica entre diarreia e constipação. Esse intestino que ele está inflamado, ele não absorve água direito, ele tem espasmos constantes, que é aquelas dorzinhas como se fossem cólicas abdominais, e também produz um excesso de muco nas fezes. E alguns estudos mostram que essa inflamação, ela pode tanto travar o seu intestino, como também acelerar. E isso vai depender de como está a sua saúde de uma forma geral, aonde está localizado essa inflamação. E o sinal 3, você precisa ficar muito atento. Por quê? Eu vou ser bem direta, sangue nas fezes nunca é normal. A partir do momento que você perceber que tem sangue nas suas fezes, você precisa procurar uma orientação médica. Existem 2 tipos de sangue que podem aparecer nas suas fezes. Um sangue vermelho vivo, ele pode estar relacionado a fissuras, a hemorroida ou alguma inflamação intestinal no final do seu intestino. E o sangue escuro, como se fosse preto nas suas fezes, pode estar relacionado a algum sangramento na parte alta do seu aparelho digestivo. E ao ponto do muco, você precisa ficar atento ao seguinte: ter muco nas fezes é normal, faz parte, mas aqui você precisa ficar atento é a quantidade. Se é algo perceptível que você vê tanto nas suas fezes ou ali no papel higiênico que você vê uma produção excessiva. Esse muco ele pode estar te dizendo que existe alguma intolerância alimentar, alguma sensibilidade alimentar. Esse muco ele tem um aspecto de gelatina. Então, se você perceber uma quantidade excessiva ou sangue nas fezes, você precisa procurar um médico. E o sinal 4 é um cansaço que não tem fim. Você vive exausta e não entende
entende o porquê. Dorme bem, mas acorda cansada. O café não adianta mais. E você já fez todos os exames e nenhum mostra nada. E algumas coisas que podem estar relacionadas a esse cansaço com o fundo do seu intestino. Um dos motivos é que essa anemia escondida seria um sangramento intestinal que não sai perceptível nas suas fezes. Logo, você está perdendo sangue, que é igual a perder ferro. Então, ferro é que nos dá energia, disposição para fazer as coisas. O segundo é a má absorção de nutrientes. Pode ser que algumas vitaminas que são essenciais para o seu corpo funcionar bem, você não esteja absorvendo, como o zinco, B12, o ferro, e o resultado disso é cansaço. E outro fator é a questão do sono ruim. Se o seu intestino está inflamado, ele pode afetar o seu sono. E o seu sono, a gente sabe que ele é reparador tanto para a sua imunidade, para o seu humor e para a sua disposição. E o sinal número 5 é o mais surpreendente. São sintomas que vão estar em outras partes do seu corpo. Isso mesmo, a inflamação intestinal ela pode afetar outras partes do seu corpo, como eu falei. Os principais sintomas em algumas partes do corpo. A pele, você pode ter acne, dermatite, psoríase, eczemas. Existe um eixo, que se chama eixo intestino e pele. Então é por isso que é necessário cuidar do intestino para que exista uma melhora no tratamento desses sintomas. Outro ponto, você pode ter rigidez matinal, dor nas articulações e dor que vai e volta. Alguns estudos mostram que 30% de pessoas que têm inflamação intestinal têm relação com dor nas articulações. E só para você saber que existem outras conexões, existe também a conexão do humor, ansiedade e até a questão do tratamento. Você percebe que existe uma ansiedade e uma depressão, que ela é muito mais persistente se você não cuida do seu intestino. E lembrando que 95% da sua serotonina, ela está no seu intestino. Então, para o seu bem-estar, para você ter humor, para você ter um controle melhor da sua ansiedade, você precisa cuidar do seu intestino. E o importante é que você, sabendo dessa informação, você vai conseguir ter resultados melhores no seu tratamento. E agora me diz quais desses sinais você tem. E aqui eu vou te dar algumas orientações de como fazer. Primeiro, se você tem sangue nas fezes, você precisa procurar um gastroenterologista ou um proctologista. Se você tem 3 sinais sem sangue, primeiro você vai ter que procurar também um médico para identificar qual é a raiz dessa inflamação intestinal e exames importantes que você precisa ficar atento para você saber da sua saúde intestinal. A calprotectina fecal e alguns marcadores inflamatórios. E junto com o médico, você fazer um atendimento nutricional para que você tenha um acompanhamento efetivo. E se você tem de 1 a 2 sinais, comece melhorando a sua alimentação. Coma comida de verdade. E se um desses sintomas que você sente, ele é esporádico, é também necessário que você procure um médico ou um nutricionista para te ajudar a minimizar esses sintomas e ver se existe alguma causa por trás. E aqui eu vou te dar alguma orientação antes que você chegue no médico para você já ir melhorando a inflamação do seu intestino. A primeira coisa é você ter uma alimentação anti-inflamatória. E para isso você precisa reduzir alguns alimentos ultraprocessados, que você já sabe, mas eu vou lembrar para você. Biscoitos recheados, bolachas, sorvetes, tudo que for ultraprocessado. O excesso de açúcar, de fritura, e você vai fazer o inverso. Adicionar mais legumes e vegetais na sua alimentação. O que eu tô falando aqui, muitas pessoas já sabem, mas o óbvio precisa ser dito. Então, incluir mais do que retirar. Ingestão de água, o seu intestino, ele precisa de água. Então, para você beber a quantidade de água adequada para o seu peso, você vai pegar 35 ml vezes o seu peso. Vou deixar aqui o exemplo embaixo para você fazer. E você precisa dormir bem, porque o seu intestino, ele se regenera quando você tem noites adequadas de sono. Uma boa noite de sono para que exista essa regeneração do seu intestino. E se você se sente cansado, inchado e quer melhorar um pouco esses sintomas, eu desenvolvi o protocolo Desinchando em 2 semanas, que com essa alimentação mais anti-inflamatória, mais ricas em vegetais, você vai ver uma melhora significativa no seu inchaço, na regulação do seu intestino. Na descrição eu vou deixar toda a informação desse protocolo. E claro, se inscreve aqui no canal ou envie esse conteúdo para alguém que precisa ouvir essa informação. Um beijo e até a próxima!